3, agora mais um exercício, diz assim: em relação às normas ortográficas da língua portuguesa em vigor, é correto afirmar. Letra A. Segundo o novo acordo ortográfico da língua portuguesa, o acento diferencial nas palavras homógrafas, como pelo, do verbo pelar, e pelo, substantivo, foi mantido. Essa está errada. Em relação aos acentos diferenciais, vamos colocar aqui: acentos diferenciais. A gente tem o tem e o tem. Esse daqui é pro verbo na primeira pessoa do singular. E esse daqui, verbo na primeira pessoa do plural. Simplificando, a gente coloca aqui singular e para o plural. Ok? E tem também o pôde e o pôde. O pôde com chapeuzinho, esse daqui relembra passado. Passado a gente chama de pretérito perfeito. Pretérito perfeito. Então, o pôde, que é para diferencial do pretérito perfeito, e o pôde, sem o chapeuzinho, que é o presente do indicativo. Esses são os acentos diferenciais que foram mantidos. Só esses. E tem também o por com chapeuzinho. Por com chapeuzinho é verbo. E o por, preposição, sem o chapeuzinho. Beleza? Então, tá na dúvida se é preposição ou se é verbo? Chapeuzinho tem verbo, sem chapeuzinho é preposição. Então, com isso, a gente elimina a letra A, tá? A acentuação gráfica das palavras deficiência, comunitária, infância e precedência justifica-se pelo mesmo acordo ortográfico. Todas as paroxítonas são acentuadas. Todas as paroxítonas são acentuadas, pessoal? Não são, né? As paroxítonas terminadas em em, ens, por exemplo, não são acentuadas. As paroxítonas que são precedidas de tongos abertos também não são acentuadas. Não, foi mal, misturei as coisas. As paroxítonas em ditongos abertos, né? El, ei, oi, não são acentuadas. E, nesse caso, os ditongos, que é no caso aqui da letra E, ó, que eu tava olhando aqui, no caso do I, ideia. É um exemplo de paroxítona em ditongo aberto. El, ei ou oi. Esses não são acentuados. Ó, vou até escrever aqui. El, ei ou oi. Não são acentuados, beleza? Então, com isso, a gente já consegue verificar aqui, ó, tá errado. Aqui, ó, mas vamos dar uma olhada, né? Separando a separação silábica. De, fi, si, en, cia. Comunitária, infância. São todas terminadas em ditongo, ó. Precedência, tá? São todas paroxítonas terminadas em ditongo. Então a gente consegue eliminar a letra B também. Em relação à eliminação do emprego do hífen, as palavras a seguir respeitam um novo acordo ortográfico: autoeducação, extraoficial, coeditor e contra-exemplo. Esse daí, pessoal, esse é o nosso gabarito, porque aqui, ó, nós temos os prefixos terminando em vogais diferentes das vogais que iniciam a segunda palavra. Então, ó, são vogais diferentes: e, o, ie, a, i, o. Para quem tá perdido, a gente sempre coloca o hífen quando começam com vogais idênticas. Termina e começa com vogal idêntica, tá? A vogal com que começa o segundo elemento é a mesma vogal com que termina o primeiro elemento. Aí a gente põe hífen. O prefixo co, ele é sempre usado sem hífen mesmo, e o restante aqui tá correto. Então, esse é o gabarito. E o novo acordo manteve o hífen. Vamos verificar por quê, né? As outras estão erradas. Manteve o hífen nas palavras compostas por justa posição, cujos elementos constituem uma unidade semântica, mas manteve uma tonicidade própria, como em aeroespacial, bem teve e Ave Maria. Bom, isso aqui eu não li nada dessa forma. Eu li que foi mantida nas palavras por justa posição, ahn, que não perderam a noção de composição, tá? Os que, tipo, perderam a noção de composição
eu acredito que seria o que ele chama ali de elementos que constituem uma unidade semântica, como, por exemplo, o manda-chuva, que é um exemplo que cai bastante. Esse perdeu o hífen, porque perdeu a noção de composição, né? Você não tem a noção de que tem duas palavras ali. A sua noção é de ser uma palavra só, manda-chuva. É uma unidade semântica, uma unidade de significado, não duas, que nem. E aqui, pessoal, no caso do bem-te-vi, espécies zoológicas mantiveram o hífen e Ave Maria. Essa é uma palavra composta. Você tem aves, tem Maria, Ave Maria. Você tem noção que você está falando duas palavras. Agora, aeroespacial não tem hífen, tá? Nesse caso aqui, não tem hífen, porque a gente tem o mesmo caso ali da letra D. E aí a gente elimina, então, da letra C, foi mal, que é o nosso gabarito. Terminam em vogais diferentes. A gente tem vogais diferentes ali. As espécies, as palavras ideia, jiboia, ó, vai ficar assim, ó, jiboia, herói e feiura tiveram acento agudo eliminado após o novo acordo ortográfico. O problema aqui tá que herói é acentuado, tá? Por quê? Não se acentuam mais esses ditongos aqui, coloca assim, ó, não se paroxítona e sim se oxítona. Então, nas palavras oxítonas, qual é o caso do herói, que a gente tem um ditongo aberto, é herói, a gente tem o oi ali, a gente acentua, porque é uma oxítona. No caso das paroxítonas, que é o caso de ideia, jiboia, feiura. Não, no caso do feiura, ó, feiura também é uma regra diferente. Feiura. Então aqui a gente tem um hiato, certo? E a regra geral diz: sempre acentuamos os hiatos se sozinhos na sílaba ou seguido de S. Hiatos I ou U, tá? Sempre acentuamos os hiatos I ou U se estiverem sozinhos nas sílabas ou seguido ou não de S. E nesse caso, a gente não acentua, e aí tem uma observação, né? Sempre tem as observações. Mas não acentuamos se ele vier precedido de ditongo, aberto. Oi. Precisa de ditongo, tá? Se já precisa de ditongo, tu não acentua, que é o caso aqui do feiura. No caso do bocaiúva também, esse tipo de coisa. E a gente se vê nos próximos exercícios. Até mais.